Olá, pessoal, tudo bem? Nós tivemos um pequeno problema na última aula para concluir, né, com relação à gravação, e aí a gente vai dar continuidade. Felizmente, uma parte da aula foi gravada com sucesso, e agora a gente vai concluir a aula sobre o método simplex tabular, né? Nós tínhamos um problema, né, o problema da marcenaria, onde a gente quer maximizar o lucro, né? Onde o lucro é 4 vezes a quantidade de mesas, X1, mais 1 vezes a quantidade de armários, X2. Né? O lucro 4 para cada unidade de mesa, X1, e, e o lucro de armário para cada unidade de armário, né? X2. Certo? Total do lucro, 4x1 mais 1x2. Sujeito a essas restrições que aqui já está na forma padrão, né? Então, nós temos uma variável de folga, x3, né, para chegar na igualdade de 12 metros quadrados de madeira. E uma variável de folga x4 para chegar na igualdade de 8 horas homem relacionada a, ao recurso disponível mão de obra, certo? Então, aqui a gente transformou o modelo que estava na forma geral para a forma padrão. Note que todas as desigualdades e restrições aqui são da forma menor ou igual, né? Portanto, naturalmente surge uma matriz identidade aqui. Percebo que na coluna de x3, né, da variável x3, nós temos 1, 0 como coeficientes e no de x4, 0, 1. Então, 1, 0, 0, 1 formam uma matriz identidade, tá? Todas essas informações, esses coeficientes da função objetivo, 4, 1, 0, 0, 2, 3, 1, 0, 12, 2, 1, 0, 1, 8, tá? Todos esses coeficientes, essas quantidades vão ser transportadas para uma tabela, né? Sendo que na linha da função objetivo z, esses coeficientes que estão do lado direito da igualdade, né, no membro do lado direito, eles passam para o lado esquerdo, portanto, se aqui é positivo, passam negativo. Então, vai ficar z menos 4x1 menos x2 menos zero, que é zero, simplesmente zero, né? Então, primeiro a gente vai fazer isso, né? Então, z menos 4x1 menos x2 menos zero igual a zero, né? Porque tudo que está do lado direito passa para a esquerda, então fica igual a zero, né? E essa informação, esses coeficientes organizados desta forma, do objetivo, formam a primeira linha. Percebo que o coeficiente de z aqui é 1, está aqui 1. O x1 é menos 4, está aqui menos 4. Menos 1, 0, 0 e 0. Né? Então, estão todos esses elementos aqui. Tá? Percebo que o menos 4 está associado ao 4, que é o lucro para cada unidade de mesa. Do lado direito, menos 4 do lado direito é positivo. Menos 1 do lado direito, né? Do lado direito é positivo, ganha R$ 1. Tá certo? Então, é interessante lembrar que o lucro maior, a gente começa a lucrar mais quando a gente começa a produzir mesa, né? Porque ganha 4 unidades monetárias, R$ 4, vamos simplificar. E apenas R$ 1 se for para cada unidade de armário. Tá? Os coeficientes das restrições, né, aqui na coluna de Z, eu não tenho valor na restrição, então é 0, 0. Mas na coluna de X1, a coluna de restrições, na matriz de restrições, é 2, 2. Veja na coluna de X1. 2, 2. Na coluna de X2, 3, 1. E aqui está, 3, 1. Na coluna de X2, 3, 1. E as variáveis de folga, como eu já falei, formam uma matriz de identidade, 1, 0, 0, 1. Só foi possível formar essa matriz de identidade porque as restrições são do tipo menor ou igual. E aí a gente chega na igualdade adicionando a variável de folga mais x3 e aqui mais x4. Então fica 1 e as demais e 0, 0 nas outras colunas. Tá? Então aqui o 12 e 8 a gente chama de termos independentes, tá? É a restrição, né, da madeira e 8 de mão de obra. Então a gente pega essa tabela aqui, tá? E vamos aqui para o Open Board,
para verificar o que a gente andou fazendo, tá? Então, a primeira pergunta que a gente fez lá na solução lógica, de ciclos básicos, no Simplex, era perguntar, a gente começava de uma solução muito pessimista, que era produzir zero mesas e zero armários, então x1 igual a zero, x2 igual a zero, tá? Por quê? Porque elas são variáveis não básicas. E nessa coluna aqui, a gente coloca as variáveis básicas. Se x1 e x2 são não básicas, iguais a zero, por definição, e adotando como solução inicial pessimista, né? Então, x3 e x4 são básicas. Tá? Por isso que x3 e x4 está nessa coluna aqui da base. Tá? Como x1 e x2 são não básicas, portanto, iguais a zero, então o lucro vai ficar o quê? 1 vezes z é z, aí menos 4, na verdade é 4 do lado direito, né? Fica 4 vezes x1, mas x1 é zero, então é 4 vezes zero dá zero. Mais 1 vezes x2, que é zero, que é 1 vezes zero, dá zero, né? Então, fica zero mais zero, logo, e aqui 0 vezes x3 dá zero, 0 vezes x4 dá zero, igual a zero. Então, o lucro é zero. Tá? Então, 4 vezes zero, 1 vezes zero dá zero. E a solução aqui, ó. Então, esse elemento aqui, nessa posição, ele dá o valor do lucro na solução inicial, que é a pessimista, lucro zero. Por outro lado, o x3, que é a folga de madeira, ela é igual a 0 vezes z dá zero, fica 2 vezes x1 é zero, mais 3 vezes zero dá zero, 1 vezes x3 é igual a x3, mais 0 vezes x4 dá zero. Então, fica x3 igual a 12. Então, é como se eu tivesse todo o recurso disponível de madeira, x3 é a folga, então tem 12 metros quadrados totalmente disponível. É a folga, né? É abundante esse recurso na solução pessimista. Obviamente, porque a gente não está produzindo nem mesa nem armário. Então, sobra toda a madeira disponível, que é 12. X3 igual a 12. Da mesma forma, a gente faz a leitura de x4. x4 é 2 vezes x1, que é zero, mais 1 vezes x2, que é zero, dá zero, mais 0 vezes x3, zero, mais 1 vezes x4. Dá x4 igual a 8. Todo recurso disponível de mão de obra, x4 igual a 8, está disponível. Né? Porque x1 e x2 é zero, não produz mais mesa nem armário, então tem todo recurso disponível mão de obra, e x4 igual a 8. É essa a leitura que a gente faz da tabela inicial. Ok? Então, a ideia para começar o algoritmo simplex é tornar uma variável ou x1 ou x2, que é igual a zero, tornar positivo. Por quê? É começar a produzir ou mesa ou armário. Tá? E a ideia, pelo princípio lógico, era o quê? Começar a produzir aquele produto que leva digamos, uma taxa de crescimento no lucro maior possível, né? Então, a gente percebe que na coluna da variável x1, que é a quantidade de mesa, tá? Ela tem um lucro associado de 4. Na coluna de x2 tem um lucro associado de 1. x3, x4 tem um lucro associado de 0. Então, quem dá o maior lucro é a mesa, quantidade, né, x1, certo? Se ela tornar positiva, ela vai contribuir com R$ 4. Se for o armário, passar de 0 para 1 positivo, ela vai contribuir apenas com uma unidade, né? R$ 1 apenas. Então, a ideia é que a coluna de x1, a variável x1 é que entra na base. É a notação que a gente fala, né? A linguagem que a gente diz. X1 entra na base, ou seja, vamos passar a produzir de zero mesa para uma quantidade positiva de mesa. Por quê? Menos 4 é o número mais negativo na linha de Z. Então, x1, esse é o critério, é um critério de verificação de quem deve entrar na base, tá? Tornar-se positiva, né? Se x1 é zero, ela vai tornar positiva. Menos 4 é o valor mais negativo na linha da função objetiva. Portanto, x1 entra na base. Então, a gente chama que essa coluna aqui é a coluna pivô. Está escrito aqui, coluna pivô. Por outro lado, a gente tem que aumentar x1 para um positivo o máximo possível,
mas deve respeitar as restrições, né? As restrições dos recursos disponíveis, né? Para identificar o quanto o X1 pode aumentar, o máximo possível, respeitando as restrições simultaneamente, a gente vai identificar qual deve ser a variável que sai da base. X3 e X4 estão na base e uma delas duas deve sair da base, ok? Ou seja, elas são um número positivo, x3 igual a 12, x4 igual a 8, e aí uma delas deve abrir espaço para a variável que entra na base, né? Elas devem tornar-se positiva, virar uma variável não básica igual a zero, né? Enquanto x1 sai de zero, vai para o número positivo, x3 ou x4 deve sair de zero, aliás, de um número positivo para o número nulo, é o contrário. Uma entra e outra sai da base, ou x3 ou x4. E como identificar quem dessas variáveis básicas deve sair da base, né? Nós pegamos os termos independentes e dividimos pelos coeficientes de restrição associados à coluna base, tá? Aliás, coluna pivô. Ou seja, esse termo independente, 12 dividido por 2, onde 2 é um número positivo, dá 6. 6. 8 dividido por 2 dá 4. Foi exatamente esse cálculo que a gente fez na análise da solução pelos princípios lógicos, né, do método simplex. Então, a gente verificou que x1 produz no máximo 6, quando x2 é igual a zero. E x1 produz no máximo 4, deve ser produzido no máximo 4 em relação à mão de obra, quando x2 é igual a zero, quando não produz armário. Então, x1 deve ser no máximo 6 metros quadrados de madeira e no máximo 4, né, quando a gente considera a mão de obra como restrição. Restrição de recurso disponível mão de obra. Então, no máximo que a gente pode produzir de x1, né, de mesa, tem que ser o quê? O que respeite as duas condições. E o que respeita é o mínimo entre 6 e 4. Por quê? Se eu produzo no máximo 4, eu respeito a segunda restrição, mão de obra. E respeito, consequentemente, o máximo de 6, né, na restrição madeira. Se eu fizesse o contrário, não produzisse 6 meses, eu respeitava aqui a primeira restrição, no entanto, não ia respeitar a segunda restrição de mão de obra. Isso a gente viu como raciocínio lógico, né, na solução de raciocínio lógico do princípio do método simplex. Então, vocês devem revisar aquela aula do raciocínio lógico, né, e aí deve lembrar que a gente produz no máximo, né, 4 meses. Então, saiu de zero para no máximo 4, tá? Então, como o 4, o mínimo, está nessa linha aqui de x4, que é a variável básica, então, consequentemente, x4, a variável básica, é a que deve sair da base, tá? Então, x4 deve sair da base. E aí ela dá, a gente chama essa linha do x4 como linha pivô, tá? É a linha pivô. Então, temos a coluna pivô, a variável que entra na base, e x4 é a linha pivô que deve sair da base, tá? A interseção da coluna pivô com a linha pivô, aparece o elemento pivô, que é o 2. Tá? Esse elemento pivô, ele deve tornar-se igual a 1. E aqui no lugar de x4, a gente vai substituir por x1. Por quê? A base, ao invés de x4, sai da base e vai dar espaço para x1, que entra na base. E o 2 é o elemento pivô. Como esse é elemento pivô, tá? Aqui, perceba que x4 é que sai da base. Olha que a coluna de x4 é 0, 0, 1. Né? Tem o elemento 1 aqui. Então, essa coluna pivô, ela deve se tornar análoga, idêntica à coluna da variável que está saindo da base, 0, 0, 1. Então, essa coluna menos 4, 2, 2 deve tornar-se 0, 0, 1. Então, esse 2 deve tornar-se 1. Como é que a gente faz isso? Pega a linha pivô e multiplica por meio, porque aí fica 2 vezes meio dá 1, e esse elemento pivô torna-se igual a 1. Então, isso é uma operação que a gente chama de operação de Gauss-Jordan, tá? Então, a gente vai pegar a primeira operação, a gente vai fazer uma interação. Essa solução básica inicial aqui, tá? Ela é um sistema de equações lineares
que é resolvido quando x1, x2 é não básico igual a zero. E x3, x4 vai ser 12 e 8, igual a 12 e 8. Então, isso aqui é um sistema de equações lineares inicial, foi resolvido. E agora, com operações de Gauss-Jordan, a gente vai fazer operações nessas linhas de Z, x3, x4, que vai tornar x1, fazer operações de Gauss-Jordan de tal forma que essa coluna pivô vai tornar-se 0, 0, 1, igual a coluna da variável que está saindo, 0, 0, 1. Então, linha pivô multiplicada por 1 sobre 2, por meio. Então, linha de 2, segunda linha de restrição, multiplicado por meio. Então, fica 0 vezes meio dá 0, está aqui, coluna de Z é 0, mais 2 vezes meio dá 1, está aqui, mais 1 vezes meio dá meio, está aqui na coluna x2, mais 0 vezes meio dá 0, está aqui na coluna x3, mais 1 vezes meio, que dá meio, mais não, igual a 8 vezes meio, que é 4, certo? Essa coluna de Z aqui, a gente vai eliminar em outras iterações, porque sempre vai dar o elemento que vai dar um número Z, exceto na linha da função objetivo Z. Tá? Essa linha aqui, ó, por quê? Como é que acontece? Qualquer número multiplicado por essas linhas aqui, linha 1, linha 2, das primeiras restrições, segundas restrições, qualquer número multiplicado por esse elemento dá zero, né? Multiplicado por zero dá zero. Mas, aí ele vai dar zero. Tá? Então, operações feitas e somando com algum outro número, que geralmente vai ser o zero aqui, vai dar zero, vai permanecer zero. Né? A gente vai perceber isso já já. Então, a nova linha da linha pivô, né, vai ficar 0, 1, meio, 0, meio, 4. Que é que a gente vai substituir essa linha por aqui, x4 igual a x1, vai ficar 0 na coluna de Z, 1, meio, 0, meio e 4. Ok? A próxima operação de Gauss-Jordan vai ser na linha da função objetivo. Então, a linha da função objetivo vai ser igual à velha linha da função objetivo mais um número que multiplicado por essa linha pivô atualizada, tá? Quando somar com a linha de Z na coluna pivô, vai dar zero. Então, olhando aqui, ó. Então, é menos 4 mais um número que multiplicado por 1 aqui, porque no lugar de 2 já vai ser 1, a linha atualizada, somando vai dar zero. Então, é menos 4 mais 4 vezes 1 dá zero. Por isso, vai ser a linha de Z multiplicada por 4. Deixa eu ver aqui. A linha de Z multiplicada por 4. Tá? Então, a nova linha de Z da função objetiva vai ser o quê? A linha velha, 1 menos 4 menos 1, 0, 0, 0. 1 menos 4 menos 1, 0, 0, 0. Mais a linha velha de Z multiplicada por 4. A linha velha de Z eu acho que tem um probleminha, né? A linha de Z não, a linha 2. A linha 2, a linha nova de a linha pivô multiplicada por 4. Tá? Porque aí, quando soma com a linha velha de Z, vai dar um número zero aqui. E a ideia é transformar essa coluna como 0, 0, 1, igual a coluna da variável que está saindo, 0, 0, 1. Então, é menos 4 mais 4 vezes 1, que dá zero. Porque aqui esse 2 deu lugar a 1, a linha pivô que foi atualizada. Então, a linha velha já está escrita aqui, dizer, e a linha pivô multiplicada por 4 vai ser o quê? 0 vezes 4 dá 0, está aqui. A linha nova aqui, 1 vezes 4 dá 4, está aqui.
Meio vezes 4, meio vezes 4 dá 2, está aqui. 0 vezes 4 dá 0, está aqui. Meio vezes 4 vezes 2 está aqui, dá aqui. E 4 vezes 4 dá 16, está aqui. Então, linha velha é dizer mais a linha pivô multiplicada por 4. Aí eu somo 1 mais 0 dá 1, menos 4 mais 4 dá 0, menos 1 mais 2 dá 1, 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 2 igual a 2, 0 mais 16 igual a 16. Então, a nova linha de Z vai ser 1, 0, 1, 0, 2, 16. Tá? Então, essa linha aqui vai ser substituída por essa linha aqui. Tá? Então, a gente transformou a primeira linha, né, para poder chegar na uma coluna identidade, que a gente chama, da matriz identidade, 001. Esse elemento está 1 e esse aqui, elemento, já temos o 0 aqui. Falta a linha 1 da primeira restrição, tornar esse elemento aqui igual a 0. Para isso, a gente vai fazer a operação de Gauss-Jordan também. Então, vamos ver aqui. A terceira operação, eu deixei aquela linha pivô atualizada para a gente visualizar qual é os valores que a gente vai multiplicar. Então, a linha 1, ela tem que ser a linha velha 1 mais a linha pivô atualizada, que é a linha 2, multiplicada por um número que, quando somar esse elemento aqui, a linha 1 é o quê? 0, 2, 3, 1, 0, 12. Então, nessa coluna pivô aqui, esse 2 ele tem que se tornar 0, porque a coluna que sai, a variável que sai aqui é 0. Tá? Então, e essa coluna tem que tornar-se 0, 0, 1, onde aqui é o elemento pivô. O 2 transforma-se em 1. O elemento pivô tem que transformar em 1, já foi. E aqui, então, falta zerar. Então, qual o número que, somado com 2, dá 0? Né? E um número multiplicado por 1 e somado por 2 dá 0. Ora, é menos 2. Porque 2 mais menos 2 vezes 1, menos 2. 2 menos 2 igual a 0. Então, a gente multiplica aqui por menos 2. A segunda linha, pivô atualizada. Então, essa linha aqui, 0, 1, meio, 0, meio, 4, multiplicada por menos 2. Então, aqui a gente vai ter a linha 1, a linha 1 igual. Aí, na coluna de Z, na coluna de Z, na coluna de X1, na coluna de X2, na coluna de X3, na coluna de X4, na coluna de solução. Então, a linha 1 é 0, 2, 3, 1, 0, 12. Linha velha, 0, 2, 3, 1, 0, 12. 12. E a linha 2, multiplicada por menos 2, é igual. Na linha Z, não, aqui. Menos 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes meio dá menos 1. Menos 2 vezes 0 dá 0.
0, igual a 0. Menos 2 vezes meio, igual a menos 1. Menos 2 vezes 4, menos 8. Somando a linha 1 velha mais a linha pivô atualizada, multiplicada por menos 2, dá 0 mais 0 igual a 0. Vou colocar aqui. Então, 0 mais 0 igual a 0, 2 menos 2 igual a 0, 3 menos 1 igual a 2, 1 mais 0 igual a 1, 0 menos 1, se 1 aqui for parecido com 2, 1, 0 menos 1 igual a menos 1, 12 menos 8 igual a 4. Então, a linha nova da primeira restrição L1 é igual a, aqui na coluna de Z, x1, x1, x2, x3, x4, solução. Então, a linha nova da primeira restrição é 0, 0, 2, 1, menos 1, 4. Essa é a linha nova da primeira restrição. Então, a gente já tem linha nova da matriz da linha, aliás, a linha nova relacionada à linha pivô, já temos, que é a segunda linha. Já temos a linha nova de Z da função objetivo. E já temos, acabamos de encontrar, a linha nova da primeira restrição. Então, todas as linhas foram atualizadas. Consequentemente, tá, nós teremos uma nova solução, um novo sistema de equações lineares resolvido. Tá? E é uma nova solução. Tá? Para isso, a gente agora vai representar essa nova solução através da tabela atualizada. Então, vamos escrever. Então, vamos escrever a linha atualizada, tabela atualizada. Essa aqui foi a tabela inicial, né, da solução pessimista. Foi um sistema inicial. Tá? Vamos criar um pouquinho. Tá? Então, vamos aqui escrever nova tabela. Vamos apagar aqui. Então, a nova tabela.
vai ser a coluna base, aqui Z, a linha da função objetivo, x3 era básica, permaneceu básica, x4 saiu da base e entrou a variável básica x1, tornou-se básico x1. Tá? Aqui a gente tem essa coluna de Z, a gente vai perceber que ela tornou-se, ela manteve-se, né? Ó. Essa coluna sempre vai se manter. Por quê? Essas linhas L1, L2 vai ser o quê? Vai ser linha velha, 0, mais um número multiplicado pela linha pivô, que é 0. E aí vai dar 0 mais 0 igual a 0. Então, sempre vai ser 0. Né? Esse elemento aqui vai ser a linha velha, que é 0, mais o número multiplicado, tá, pela linha pivô. Essa linha pivô é 0. Tá? Então, sempre vai ser 0. 0 mais qualquer número multiplicado por 0 igual a 0. Tá? E aqui vai ficar linha velha, 1, né, o elemento 1, mais o número multiplicado pelo elemento da linha velha, que é 0, somando dá 1 mais 1 número vezes 0 é 0. 1 mais 0 dá 1. Então, sempre vai ficar, essa coluna aqui sempre vai ser 1, 0, 0. Então, para isso, por isso a gente vai eliminar essa coluna. Né? Qualquer que seja os números multiplicados e somados, tá? Sempre aqui essa coluna vai ser 1, 0, 0. Tá? Então, a gente não vai mais se preocupar com essa coluna de Z. A gente vai se preocupar somente com as variáveis básicas, as colunas, variáveis x1, x2, x3 e x4. Então, aqui, né, a gente coloca x1, x2, x3, x4. E aqui a coluna da solução. Tá? Então, a nova linha de Z, a gente já vai perceber aqui, a nova linha de Z é o quê? Essa coluna do Z aqui a gente vai eliminar, então fica 0,1, 0,2, 16. Então, 0,1, 0,2, 16. A linha da primeira restrição, a primeira linha vai ser o quê? A linha de Z, a linha da primeira restrição foi o que a gente encontrou aqui. A linha. Linha 1. 0, 0, 2, 1, menos 1, 4. 0, 0, 2, 1, menos 1, 4. Primeira linha, 0, 0. Aliás, desculpa. Esse 0 aqui a gente não vai mais trabalhar, então não tem esse 0. Então fica 0, 2, 1, menos 1, 4. 0, 2, 0, 2, 1, menos 1, 4. 0, 2, 1, 0, 2, 1, menos 1, 4. 1, 4. Finalmente, a linha pivô, que foi atualizada, que foi a segunda linha de restrição, ela ficou essa coluna de Z, a gente elimina, fica 1 meio, 0 meio, 4. 1 meio, né? 1 meio, 0 meio, 4. Tá? Então, a gente tem a nova solução do método simplex. E aí a gente olha aqui na linha Z, da função objetiva, e pergunta, será que vale a pena, porque aqui a gente interpreta o seguinte, essa nova solução, ela implica que x1, que é a quantidade de meses, igual a quanto? Olha, da própria tabela a gente visualiza isso. X1 é 1 vezes x1 igual a x1, mais
meio vezes x2, só que x2 é zero, porque ela é não básica. Tá? É igual a zero. Meio vezes zero, zero. Então, ficou x1 mais zero. x1 igual a x1. Zero vezes x3 igual a zero, mais meio vezes x4, que tornou-se não básico igual a zero. Então, meio vezes zero igual a zero. Então, ficou x1 igual a 4. Tá? Então, x1 é 4. 4 meses. Ok? Devo produzir esses 4 meses. E x3 igual a 0 vezes x1 é zero. Igual, mais 2 vezes x2. X2 é não básica, então é zero. Então, 2 vezes zero igual a zero. Mais 1 vezes x3 igual a x3. Mais menos 1 vezes x4. X4 é não básico igual a zero, então fica zero. Então, fica x3 igual a 4. Tá? Então, x3 igual a 4. Significa aquela quantidade de folga da variável madeira, certo? Existe uma abundância de madeira nessa solução, porque está sobrando uma folga de 4 metros quadrados de madeira. X2 igual a zero. Por quê? Porque x3 e x1 são básicos. Logo, x2 e x4 são não básicos. E, por definição, são iguais a zero. Então, x2 igual a zero e x4 igual a zero. Como x4 igual a zero, é a folga de mão de obra, então não existe folga de mão de obra. Então é escasso, não tem sobra, né, de ter mão de obra. Então ela é escassa, tá? Então essa solução está dizendo, olha, produza 4 meses, tá? E nenhum armário, certo? E aí a gente pergunta, será que essa solução ela é ótima, né? O lucro aqui nessa solução é igual a 4 vezes a quantidade de mesa, 4 vezes x1, mais 1 vezes a quantidade de armário, que é zero. 4 vezes 4, 16. 16 reais. E esse 16 a gente percebe que está aqui, ó, nesse cantinho superior acima. É 16 reais. Aqui, sempre aparece o lucro, aqui aparece o valor da função objetivo para essa solução. Né? Ó, fica 0 vezes x1, na verdade, deixa eu ver, que a gente não substitui esses valores aqui. Isso aqui é a contribuição líquida das variáveis, tá? Para essa solução. Então, a gente pergunta, será que essa solução é ótima? Né? Para isso, a gente verifica se ainda existem valores negativos aqui na linha da função objetiva. Por quê? Se existir valores negativos aqui na linha da função objetiva, passando para o lado direito, significa que vai somar, né? Vai ser mais uma contribuição líquida positiva para aumentar o lucro, tá? Se tivesse um valor negativo aqui, passando para o lado direito, seria positivo. Mas o que acontece? Nessa linha Z, não tem nenhum dos coeficientes da função objetivo, contribuição líquida, negativo. Então, nenhum deles, né, não vale a pena produzir armário. Por exemplo, x2, que é não básico, vale a pena ser positivo, né? Para começar a produzir armário e aumentar o lucro, tá? Então, se aumentar a produção de zero armário para alguma quantidade positiva de armário, eu vou ter uma contribuição positiva de 1. Né? Passando para o lado direito, vai ser menos 1. Então, não contribui, né? A contribuição líquida é negativo no sentido assim. Aqui é positivo porque está do lado esquerdo da função objetivo. Tá? Então, se não houver valores se houver, enquanto houver valores não positivos aqui na função objetivo, a gente faz uma próxima interação. Como todos são não negativos, tá? Como todos são aqui positivos ou iguais a zero, tá? Então não há como maximizar mais ainda o valor da função objetivo. Então, o critério de otimalidade, tá? Ele ele diz que devemos parar, a gente está na solução ótima. Se tivéssemos valores não positivos aqui, negativos ou iguais a zero, a gente continuaria o algoritmo buscando aquele com maior coeficiente
mais negativo para entrar na base, né? Digamos aqui se x4 fosse menos 2. Então, como tem um valor negativo, pegaríamos o mais negativo, seria menos 2, por exemplo, e aqui fosse menos 1. O mais negativo seria o menos 2. Ele iria entrar na base, ok? E assim por diante, tá? Então, a gente está na solução ótima. Está na solução ótima. Então, nenhum, não, positivo. Implica solução ótima. Ok. Então, a gente deve produzir 4 mesas e nenhum armário, com lucro máximo de 16, certo? Então, esse foi o algoritmo simplex, né? A gente viu algumas ideias que vieram da solução lógica, né? E aqui é o método simplex tabular. Agora a gente vai ver, dar uma olhadinha, né? Uma visão aqui gráfica, a gente percebe o seguinte: a gente está numa solução pessimista, 0 meses, 0 armário, x1 igual a 0, x2 igual a 0, nesse vértice da região viável, e partiu direto para o ponto x1 igual a 4 e x2 igual a 0, 4 meses e 4 armários. Essa é a solução ótima. Tá? Então, o que a gente percebe é que o algoritmo simplex ele foi a um passo apenas, a uma interação apenas, para a solução ótima. E ele não buscou esse caminho aqui, 0, 0 para 0, 4. X1 igual a 0 e x2 igual a 4. Ou seja, começar a produzir armário igual a 4 armários e nenhuma mesa. Esse seria o próximo vértice, tá? E aí eu teria uma interação se eu viesse para cá e depois viria para cá com 2 iterações. E mais um passo, 3 iterações. Eu teria 3 iterações se eu fizesse esse outro caminho, né? Buscando sempre os vértices, né? As soluções básicas viáveis, o sistema de equações lineares. Ele foi eficiente no sentido de buscar o vértice ótimo num caminho mais curto possível. Então, o algoritmo simplex, o método simplex, ele é eficiente nesse sentido. Ele percorre os vértices no caminho mais rápido possível, mais curto possível, até o vértice ótimo, se existir. Ok? Então, essa é a ideia do método simplex. Uma coisa que a gente pode observar também é o seguinte: olha, a primeira iteração dizia o seguinte: olha, vamos começar a produzir mesa x1 igual a 0, vamos passar para o número positivo. Aí x1 igual a 4, chega nesse ponto aqui. Foi a condição de mão de obra. Ó, considerando mão de obra, a gente pode produzir 4 mesas no máximo. Se fosse madeira, que é abundante, seria no máximo 6. Cairíamos aqui, ó, nesse vértice, tá? Então, mas esse vértice aqui está fora da região viável, não pertence à região viável. Então, entre produzir no máximo 4 e no máximo 6 mesas, tá? Se fosse 6 meses, então não atenderia às restrições simultaneamente. Mas sendo 4, que foi o mínimo entre 4 e 6, a gente consegue produzir mesas, o máximo possível, e respeitando a todas as restrições. Ok? Então, isso foi a condição de viabilidade que a gente chama. O mínimo entre os coeficientes positivos dos termos independentes com os elementos de restrições da coluna pivô. Tá? Tem que ser aqui, esses termos independentes divididos pelos quocientes positivos. Se for quociente negativo, a gente ignora o cálculo. Se for zero, fica um termo independente positivo. Se for zero, fica indeterminado. A gente ignora o cálculo também. Tá? A gente só vale esses quocientes positivos, onde esses elementos da restrição da coluna pivô são positivos. Tá? E a gente tira o mínimo entre eles para obter a nova solução do x1. Né? x1 no máximo 4. Ó, x1 produz no máximo 4. Ok? Então, a gente vai ver agora
né, essa solução do método simplex usando o software Tora. Então, o Tora. A modelagem do Tora, a gente já tem modelado, já está salvo. Então, eu vou aqui, Select Existing File, tá? Aí tem aqui marcenaria, problema da marcenaria, abrir. E aqui está 4x1 mais 1x2, mais aqui as restrições 2x1 mais 3x2, no máximo 12 metros quadrados de madeira, 2x1 mais x2, no máximo 8 horas de mão de obra. Ok? Venho aqui, Solve Menu, salvar os dados já está salvo, não. Solve Menu. Aqui, Solve Problem. Eu venho em Algebraic. Aí eu venho aqui, interações, para a gente fazer interações. Aí tem as opções All Select Start Solution. Solução, onde a solução inicial, todas são do tipo menor ou igual. Tá? Então, é All Select Start Solution. Porque automaticamente aparece uma matriz de identidade para a solução básica inicial, né, viável, que aparece a matriz de identidade. Método M, duas fases, a gente vai ver nas próximas aulas. Então, all select, aí vá para a tela de saída, go out screen, e aqui a gente pode brincar com as iterações, né, de uma maneira mais rápida, porque a gente não precisa fazer aqueles cálculos de Gauss-Jordan nas linhas da tabela simplex. Então, por exemplo, ó, aqui, a linha da função objetivo, menos 4, menos 1. Né? Quem deve entrar na base? Aquele valor da função objetivo que tem um valor mais negativo. No caso aqui é menos 4. Então, eu devo clicar na coluna do x1. Só para verificar, suponho que eu erroneamente clique na coluna de x2. x2 deve entrar na base, armário que deve entrar na base. Aí ele diz, ó, se existe um limite, o Tora sempre seleciona o mais à esquerda, o alvo do mais à esquerda, a coluna da mais esquerda somente, né, o mais negativo. Ou sua seleção não é consistente com uma solução ótima. Resselecione com um clique na próxima iteração. Ok, ele deu um erro. Então, se eu seleciono a coluna correta, aí ele torna a coluna verde, que é produzir mesa. Agora, nas linhas das restrições, quem deve sair da base? X3 ou X4? Tá? É o quociente dos termos independentes pelas colunas pivô positivo. Então, 12 dividido por 2 dá 6, 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa segunda coluna, restrição X4, que deve sair da base. Né? Só para verificar o que acontece se eu fosse X3, né? Se eu erroneamente clicasse X3, eu clico na linha X3, aí diz, ó, se existe um limite, o Tora sempre seleciona uma linha somente do menor possível, aqui, alguma coisa do tipo que está escrito, ok? Então, deu um erro. Então, eu dou ok, né? Ele reclamou. Eu vou para a linha correta, saia X4. Então, ela torna-se vermelho. Então, o elemento pivô é o 2, tá? Então, X4 sai, a coluna é 001. E essa coluna 001 é o que deve depois aparecer aqui na coluna que entra, coluna pivô. Menos 4 vai ficar 0, 2 vai ser 0, e o 2 vai estar virando, transformando-se em 1. Então, a gente vem aqui, next iteration, próxima iteração, e ele já diz, ó, iteração 2 é ótima, tá? Foi exatamente o que aconteceu. Em uma iteração apenas, tá, a gente conseguiu chegar na solução ótima. Por quê? Na linha da função objetivo, todos os valores não são não negativos, eles são positivos. Então, nenhum tem uma contribuição líquida que vá aumentar ainda mais o lucro, tá? Ó, se tivesse algum elemento negativo aqui, tá? Aí iríamos selecionar aquele mais negativo para entrar na base e depois quocientes positivos dos termos independentes pelas restrições, coeficiente de restrição da coluna pivô, o mínimo sairia da base, ok? Então, a gente tem aqui que
x1 é igual a 4, certo? x3 igual a 4. x3 está associada à primeira restrição, madeira, né? Então, está sobrando 4 metros quadrados de madeira. Ok? É abundante. Já x4 é uma variável, mão de obra está escassa, é igual a zero, porque ela é não negativa. Não tem mão de obra disponível. E x2 diz que não devemos produzir armário. Tá? X2 é não básica, então não deve produzir armário. E o lucro máximo obtido é 16, que é esse elemento que está aqui à direita, canto direito superior, certo? Então, isso é o que acontece, né, com o método simplex. Se tivéssemos um PPL, tá, onde a gente tivesse minimizar a função objetivo, tá, minimizar a função objetivo, a gente tem que transformar para maximizar. Então, seria maximizar menos os coeficientes que estão do lado direito aqui da função objetivo. Seria minimizar z, seria maximizar menos 4x1, menos x2, menos 0, menos 0. Quando passasse para o lado direito, eles iam passar positivo. Tá? Então, se a gente usar o mesmo critério de otimabilidade como mais negativo para entrar na base, tá? Não iríamos entrar porque ele estaria do lado direito menos 4, menos 1. Quando passa para o lado direito, ficaria mais 4, mais 1. Então, não teria como entrar a variável na base. Então, o critério de otimabilidade, quando é minimizar, depois de transformar para a base, para a matriz padrão e jogar para o lado esquerdo da função objetivo z, tá? O critério de otimabilidade, ao invés de mais negativo, vai ser o mais positivo, porque o mais positivo, quando passa para o lado esquerdo, é o que vai diminuir ainda mais o lucro, o custo, e aí vai conseguir minimizar, certo? Então, o critério vai ser mais positivo, ao invés de mais negativo, quando for minimizar, tá? Minimizar transforma o z em maximizar menos o valor da função objetivo, passa para o lado direito e o critério passa a ser o mais positivo e não menos negativo, tá? Vocês devem estudar a seção, se não me engano, 3.3 do livro do Tarra, para ter uma revisão, tá? Deixa eu ver aqui, seção 3.3, exatamente, o capítulo 3 do livro do Tarra, vocês devem estudar, ok? E aí tem um exercício para vocês trabalharem, que é o método simplex, aplicar o tabular ao PPL da fábrica 1, tá? E aí a gente vai ver outras situações do método simplex quando a solução inicial, tá, não aparece uma matriz de identidade que surge quando todas as restrições são do tipo menor ou igual. Tá? Então, vocês devem trabalhar o simplex tabular e gráfico da fábrica 1, tá certo? E todos os demais problemas que a gente consiga modelar, tá? Se for muitas variáveis, muitas restrições, utilize o TORA, tá? Para obter a solução pelo método simplex tabular. Ok? Aqui tem um resumo do método simplex, tá? Que eu vou melhorar aqui o slide e tal, né? E aí é isso que acontece, tá? Então é isso, pessoal. Concluímos a nossa aula sobre o método simplex tabular, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo nas próximas aulas, ok? Então, até breve, pessoal.